E aí, meus queridos, eu sou o Cauê e neste momento vamos aprender física, mais especificamente vamos resolver exercícios de lei de Coulomb, a famosa força eletrostática. Se você não é inscrito no canal, se inscreva neste momento, deixe seu gostei e simbora! Bom, galera, esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer, a gente vai direto para os exercícios, porque grande parte dos meus alunos do segundo ano estão com bastante dificuldade na resolução de alguns tipos de exercício. Então, aqui vou fazer uns 4, 5, 6 exercícios, não sei realmente, são os exercícios que mais caem nas provinhas de escola, tá? Não tô pensando aqui em vestibular, Enem, não. Tô pensando nas provinhas de escola, beleza? E se você não tá tão desesperado, não tem prova chegando, tipo, não é amanhã, então você entra em contato comigo se você quiser uma aulinha melhor explicada, né? Mais bem explicada, entre em contato, beleza? Pelo Instagram, comentário, dá um jeito de falar comigo nas redes sociais que eu te respondo e a gente organiza uma aulinha para você, beleza? Online para todo o Brasil. Então vamos lá. Então, galera, vamos começar com a questão 1 e o seguinte, essas questões aqui, ou eu vou deixar escrito na descrição ou deixar um link para vocês também na descrição para vocês acessarem o PDF da listinha, beleza? Eu realmente não sei, mas agora, neste momento, na edição, vai estar escrito aqui qual que eu fiz, beleza? Então vamos lá, questão 1. Duas cargas elétricas pontiformes Q1 igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2, que é igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, estão a 5 centímetros de distância no vácuo, sendo K 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, a constante eletrostática do vácuo, determina a intensidade da força entre elas. Seguinte, galera, vamos lá. Ele me deu algumas informações. Ele me deu uma carga Q1, que é igual a 3 microcoulombs, em outras palavras, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Me deu a outra carga de valor 5 vezes 10 a menos 6 coulombs também. E me deu a distância entre eles de 5 centímetros e me deu a constante eletrostática no vácuo, que é o 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Seguinte, isso aqui são os dados do enunciado. E aí o exercício está me perguntando a força eletrostática, a força que essas cargas fazem entre si. Galera, para calcular a força entre duas cargas, tem uma formulinha, que é a lei de Coulomb, que a força elétrica é a constante eletrostática, o módulo de uma das cargas, vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância entre elas, ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Essa é a fórmula que a gente vai usar, inclusive em todos os exercícios dessa aulinha, né? Já que o assunto é esse, né? E aí o seguinte, qual que é a atenção que a gente tem que ter? Essa distância tem que estar em metros, tá? Aqui o exercício deu em centímetro. E aqui os módulos das cargas, enfim. Essa fórmula, você calcula tanto a força de atração quanto repulsão entre as cargas. Se é atração ou repulsão, aí você tem que analisar os sinais das cargas. Lembrando que sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem. Então, positivo com negativo, atração. Negativo com negativo ou positivo com positivo, repulsão, ok? No caso aqui, ele não perguntou, mas no caso aqui, as duas cargas são positivas. Portanto, elas se repelem. Vai ser uma força de repulsão. Essa fórmula aqui a gente encontra o módulo dessa força. Galera, essa questão é só para começar mesmo, aquecer o cérebro, aplicação direta na fórmula. Mas antes, né, passar isso aqui para metro. Dica para você que tem dificuldade, está no desespero, a prova é amanhã e blá blá blá. Para passar para metro, você vai simplesmente escrever o número que ele te deu aqui em centímetros, no caso 5, e multiplicar esse valor por 10 a menos 2. Pronto, está em metro, ok? Isso aqui nada mais é do que uma divisão por 100. É a conversão tradicional. Se você sabe fazer, faça, tá? Isso aqui é para o pessoal que está perdido nessa situação. Vamos lá.
Ele quer a força eletrostática, então vamos calcular. A força eletrostática entre esses corpos são 9 vezes 10 a nona, que é o nosso K, constante eletrostática, vezes uma das cargas, tanto faz a ordem, tá? Então, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes a outra carga, 5 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância ao quadrado, não esquece, hein? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 2, que a gente passou para metro, ao quadrado. Galera, acabou a física, agora é matemática. Olha só, força elétrica vai ser, perdão, faz os números primeiro, galera. 9 vezes 3 vezes 5 vai ficar 9 vezes 3, 27, vezes 5, 135, beleza? Vezes, agora as potências. Multiplicação de potências de mesma base. Eu vou manter a base e somar os expoentes. 9 mais menos 6 vai dar mais 3. Mais 3 mais menos 6, que é o mesmo que 3 menos 6, vai dar menos 3. Galera, se for rápido e você não entender isso aqui, o probleminha tá lá em matemática, tá? Que não é o nosso foco. Todo mundo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 10 elevado a menos 2 ao quadrado fica 10 elevado a menos 4. Beleza? Ó, aqui vamos simplificar por 5. Eu vou ter 27 sobre 5. Simplificando esses dois caras aqui por 5. Beleza? Vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui eu já poderia, inclusive, fazer essa potência. Continuando aqui embaixo. Galera, aqui tem professor aí na sua escolinha que vai liberar você deixar nessa fração irredutível, mas tem professor também que pede para você realizar essa conta, tá? E 27 dividido por 5 dá 5,4. É só fazer a continha. E aí vamos lá, agora a gente tem uma divisão de potências de mesma base, onde eu preciso manter a base, que no caso é 10, e subtrair os expoentes. Atenção aos sinais. Menos 3 menos 4 é o mesmo que menos 3 mais 4, que é 1. Beleza? Aqui ficou lindo, ó. Então, força elétrica, 5,4 vezes 10, 54 Newton. Não esquece da unidade. Beleza? Questãozinha básica essa aqui é para não zerar a prova, hein? Vai lá, tira o print. Galera, a questão 2 é a típica questão que você olha e fica com medo, não sei porquê. Fala, ai, não tem número, é literal. Mas quando aparece esse número, você erra conta, meu irmão. Então vamos lá. Questão literal é boa, viu? Você não precisa fazer conta. Olha só. Duas pequenas esferas igualmente eletrizadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas por uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a intensidade da força de repulsão entre elas torna-se... Aí tem lá, 3 vezes maior, 6 vezes menor, 9 vezes maior... Blá, 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 blá. Galera, seguinte, questão de comparação. Clássica em provinha de lei de Coulomb, tá? Clássica. Eu vou mostrar duas formas. Eu vou mostrar uma forma mais completa para os alunos que têm mais dificuldade de entender a segunda forma. E depois eu explico a segunda forma, que é mais ligeiro, ok? Você faz por proporção. Olha só. Seguinte. A gente tem duas situações. Uma antes de triplicar as distâncias e uma depois de triplicar. Aí olha só. Eu não sei quanto é a carga das esferas que estão eletrizadas, mas eu sei que elas têm o mesmo valor. Olha lá, duas esferas igualmente eletrizadas. Então eu vou chamar de Q. Qzinho, beleza? Então Q1 e Q2 é Qzinho. E a distância entre elas antes... eu vou chamar de D, ok? Ou não ok? Bom, então, antes de triplicar, então eu vou pôr aqui, ó, antes do que? De triplicar a distância entre elas. Qual era a força? A força elétrica antes era, formulinha, galera, K, Q1, que eu vou chamar de Q, Q2, que eu também chamei de Q, já que são igualmente eletrizadas, dividida pela distância entre elas ao quadrado, D ao quadrado. Então, só organizando aqui, a força elétrica antes de triplicar a distância é K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado.
De boa isso aqui? Aplicamos fórmula, só não colocamos números, porque não deu dado, mas enfim, beleza? Agora vamos para o depois. Depois do quê? De triplicar a distância. Galera, eu não alterei as cargas, então Q1 continua sendo Q, Q2 continua sendo Q, só que agora a distância vai ser 3D. Por que 3D? Porque ele triplicou a distância entre elas. Vamos calcular a nova força, que eu vou chamar de FE', só para diferenciar dessa aqui. Vamos lá, formulinha de novo, galera. K, Q vezes Q sobre a distância ao quadrado. Mas, galera, a distância é 3D. Então, é tudo isso ao quadrado. Então, força elétrica depois de alterar a distância fica K vezes Q ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9D ao quadrado é D ao quadrado. Pronto, aí você fala, professor, e agora, irmão? E agora? Ó, galera, típica questão. Eu vou só escrever de outra forma para você visualizar. Joga esse 9 um pouquinho para cá. Você concorda que o que está escrito aqui em cima é o mesmo que o que eu vou escrever aqui embaixo neste momento? Ou não? Certo? E isso é o mesmo que isso. Matemática na veia. Ó lá. K vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, que apareceu aqui, é exatamente a força antes de alterar a distância. Ou seja, a minha nova força, vou pôr para cá, a minha nova força que eu chamei de FE' é 1/9 da força anterior, que eu chamei de FE. E essa é a nossa resposta. Ou seja, triplicando a distância entre as esferas, a intensidade da força de repulsão entre elas ficou 9 vezes menor, já que eu dividi o antigo valor por 9. Muito fácil. E aí esse tipo de questão aqui, o cara pode fazer, eu vou dobrar o valor de uma carga, quadruplicar, dividir por 2, blá, blá. É só fazer esse ritmo aqui, porque sempre vai aparecer algo igual, tá? Beleza? O K é o mesmo, já que ele é uma constante que depende do meio, e a gente não está alterando o meio, é tudo no vácuo, por exemplo. Beleza? Tira o printzinho e vamos para a próxima. Galera, uma outra forma de resolver esse tipo de questão é o seguinte, vamos pensar aqui na fórmula, tá? A fórmula é, né, que a força elétrica entre corpos é carga, a constante eletrostática vezes o módulo de uma das cargas vezes o módulo de outra carga sobre a distância entre elas ao quadrado, certo? Aí esse tipo de questão, quando envolve só distância e força, né, ele fala, eu vou aumentar ou diminuir a distância, o que acontece com a força? Aqui foi igual, né? Mesmo raciocínio da questão que a gente fez. O que a gente tem que analisar? Você concorda comigo que esse produto aqui de cima, ó, ele vai ser sempre o mesmo? Lembrando que eu estou falando para a situação de uma mesma questão. Eu tenho duas cargas que estão distantes entre si de tananã, e aí eu vou triplicar essa distância. Ou seja, não alterei o meio, não alterei as cargas, só alterei distância. Ok? Esse tipo de questão. Nesse tipo de questão, isso aqui vai ser constante. O que a gente conclui? Que a força elétrica, aqui tem uma constante, tá? Vou chamar de constante A, só para você entender. Tem um azão aqui. Sobre D ao quadrado. O que eu quero mostrar? Que a força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok? Aí, o que eu quero dizer com isso? Aqui, ó, vou pôr de cá. Eu tenho distância D e força, certo? Quando a distância é D, a força é F. Se eu dobro a distância, a força vai ser dividida por 2? Não, por 4, porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu dobrei distância, eu divido por 4 a força. Por que por 4? 2 ao quadrado. E se for 3D, aqui, horrível, hein? Se for 3D, vai ser a força sobre 9. Se for 4D, quadruplicar a distância, é a força sobre 16. Então, ó,
se eu multiplico distância, a força divide. Por quê? É uma relação inversamente proporcional. 2, 4, 3, 9, 4, 16, porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o mesmo serve para o inverso. Se eu divido a distância por 2, a força vai ser, divide distância, então força é multiplicada, no caso, por 4. Se eu divido distância por 3, força é multiplicada por 9. E mais um exemplo, não sei nem se aparece aí. Se eu dividir a distância por 4, a força é multiplicada por F. Relação inversa. Por F não, né? Por 16. Beleza? Importantíssimo isso aqui, galera. Tira um print. Mas não decora não, entenda. Tira um print e vamos para a próxima. Galera, questão 3 é uma questão da PUC Campinas, que eu coloquei aqui para ela dar uma revisão no conteúdo que vem antes de leis de Coulomb, que é a eletrização das cargas, né? Vamos lá, dos corpos, no caso. Duas pequenas esferas A e B de mesmo diâmetro e inicialmente neutras são atritadas entre si. Devido ao atrito, 5 vezes 10 elevado a 12 elétrons passam da esfera A para a esfera B. Separando-as, em seguida, a uma distância de 8 centímetros, a força de interação elétrica entre elas tem intensidade em newtons D. Galera, vamos lá, vamos entender. Para começar, ele quer saber a força elétrica entre eles, certo? Força de interação. Então, vamos lá. A gente tem que usar essa fórmula. K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Para resolver essa fórmula, a gente precisa do K, da distância e das cargas. Concorda? O K é um valor que você usa tanto que já tem decorado. 9 vezes 10 elevado a 9. A distância ele me deu, que são 8 centímetros, só que a gente não tem ainda as cargas. Ele não me falou essas cargas, A e B. Então a gente precisa. Só que ele me deu um processo de eletrização. Ele me deu um processo de eletrização que é o de atrito. Você literalmente arrasta, no caso, essas duas esferas. E aí foram passados 5 vezes 10 elevado a 12 elétrons de uma para outra, no caso de A para B. Isso aí é suficiente para a gente achar a carga. Por quê? Antes de aprender isso aqui, você aprendeu que carga elétrica é o número de elétrons transferidos vezes a carga elementar. Elétrons transferidos ou elétrons em falta ou excesso, beleza? Não vou entrar muito nisso aqui porque é muita teoria para falar nessa aula que é de exercícios. Mas essa formulinha você acha a carga dos corpos. E ele me falou exatamente as informações disso aqui. Então a carga vai ser o número de elétrons que foram passados, ou seja, 5 vezes 10 elevado a 12, vezes a carga elementar, que é um valor que você também decora, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron e do próton. De um próton e um elétron, né, no caso. Alternando só os sinais. Mas aqui, pronto, a gente acha então que a carga adquirida foi 5 vezes 1,6, 8. 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 19 fica 10 elevado a menos 7 coulombs, ok? Aí você fala, professor, mas quem que é quem? Que carga é essa? É a de A ou de B? É a 1 ou a 2? Galera, vamos lá. No caso, as duas cargas ficam com o mesmo valor, as duas esferas, o mesmo módulo. Só que uma fica positiva e a outra negativa. Aí é teoria, né? Eletrização por atrito. Dependendo da tabela triboelétrica, né? Um vai ficar com carga positiva, o outro com carga negativa e cargas iguais em módulo. Nesse caso, como os elétrons passam de A para B, os elétrons vão de A para B, então significa que A perdeu elétrons, enquanto B recebeu. Se A perdeu elétrons, agora ele tem mais prótons do que elétrons, portanto, carga positiva. Se B recebeu elétrons, agora ele tem mais elétrons do que prótons, então carga negativa. Lembrando que elas estavam neutras antes da eletrização. Beleza? Galera, pronto, achamos as cargas. Agora é só achar a força de interação entre elas. Ok? Vamos lá. Força elétrica entre elas. O K, decorado em 9 vezes 10 elevado a 9, vezes carga 1. Tanto faz aqui, 8
vezes 10 elevado a menos 7 vezes 8 vezes 10 a menos 7. Lembrando que as duas são iguais em módulo, né? E na fórmula a gente coloca o módulo. Galera, distância. A distância é 8 centímetros. Então aqui eu vou colocar 8 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, porque agora está em metros. Beleza ou não beleza? Galera, acabou a física, agora é matemática. Olha a dica aqui, hein, para facilitar a matemática aí de vocês. Vou escrever 9 vezes 8 vezes 8, 64, certo? Vezes potências de 10, vamos lá. 10 elevado a 9 com 10 a menos 7 dá 10 ao quadrado, que com 10 a menos 7 fica 10 à quinta. Menos 5 no caso. Beleza? 9 menos 7, 2. 2 menos 7, menos 5. Sobre 8 ao quadrado, 64. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Galera, se você quiser fazer essa conta aqui, faça, mas olha só. Olha que lindo. 64 em cima, 64 embaixo. Então, a força elétrica entre essas cargas vai ser 9 vezes. Divisão de potências de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos 5 menos 4 é o mesmo que menos 5 mais 4. Portanto, fica menos 1 na resposta. Já tem essa alternativa? Não enxergo, mas acho que sim. Acho que é a letra C, se eu enxergo bem ali. Lembrando que está em newtons. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 1 ou 0,9 newtons. Beleza? Pegou a visão? Tira o print e vamos para a próxima. Crianças, essa questão 4, ela vai cair na sua prova, tá? Ela vai cair na prova. Obviamente não igual, mas esse vai cair. Tá? Esse raciocínio. Olha só. Duas partículas A e B eletrizadas com cargas de mesmo sinal e, respectivamente, iguais a QA e QB, tal que QA igual a 9 vezes QB, são fixadas no vácuo a 1 metro de distância uma da outra. Determine o local no segmento que une as duas, A e B, né? Onde deverá ser colocada uma terceira carga C para que ela permaneça em repouso. Galera, vai cair, ok? Ó, eu só sei de uma coisa. Carga A é QA, carga B é QB, beleza? Sendo que QA é igual a 9 vezes o QB, isso aqui é dado enunciado, e eu preciso colocar uma carga aqui, ó, em algum local que eu não sei, que é o que a questão perguntou, que eu vou colocar uma terceira carga C, que, de tal forma, né, que ela fique em repouso. Galera, eu vou colocar aqui, ó, não sei que lugar é esse, a gente vai calcular. Mas essa é a minha carga C, beleza? Ou não beleza? Crianças, eu não sei se essa carga C é positiva ou negativa. A única coisa que eu tenho certeza é que eu preciso de uma força para cá e uma força para cá, de tal forma que os módulos dessas forças, né, o valor dessas forças sejam iguais. Porque se eu tenho duas forças de mesmo módulo, no mesmo direção em sentidos opostos, a resultante é 0. Portanto, a bola A vai ficar em repouso, já que ela foi colocada aqui, ela não tinha velocidade. Se eu não tenho força resultante, não tem aceleração, não tem movimento. Então, eu preciso que essas duas forças sejam iguais e contrárias. Aí, vamos lá. Qual que é qual aqui? Tanto faz, porque são situações diferentes. Se C for negativa, então A e B positivas ou A e B negativas, enfim, não interessa. O que interessa é que eu tenha duas forças iguais, uma para cada lado. E aí você chama, vamos supor que uma das situações é essa aqui, a força que A faz em C, de atração, ou não, né? E essa de cá é a que B faz em C, beleza? Depois que eu acabar esse exercício, eu mostro as situações e te mostro que não faz diferença, tá? Então, olha só. Eu preciso que isso aconteça, certo? E onde está essa carga C? Em que posição? Aí, o que eu vou fazer?
Tudo aqui é 1 metro, né? Lembra disso. Vou dar uma apagadinha aqui e vou, ó, lançar a carga C agora, certo? A que distância que ela tá do A? Não sei, X. E a que distância ela tá do corpo B? Não sei também, mas eu sei que aqui tudo vale 1 e aqui já tem X. Então aqui é 1 menos X. De boa isso aqui, galera. Lembrando que tudo, deixa eu até reescrever aqui, né? Tudo vale 1 metro, tá? Toda essa distância. Beleza? Então aqui é o seguinte, tem que ter atenção nessa ideia da distância e nessa ideia das forças aqui, ok? Beleza, vamos lá. Bom, a gente quer que ela fique em repouso, então ela precisa do equilíbrio. Então, para haver esse repouso, eu preciso que a força que A faz em C tem que ser igual à força que B faz em C. E isso aqui é o que a gente precisa. Que forças são essas? Forças elétricas. Como que eu calculo? Ó, vou continuar aqui, hein? Como que eu calculo isso aqui? A força elétrica que A faz em C. Bom, é o K, constante eletrostática, vezes a carga A, vezes a carga C, né? Que eu estou fazendo essa conta aqui, dividido pela distância entre elas ao quadrado. A distância entre A e C, x. Então, x ao quadrado. Que tem que ser igual essas duas agora. Vamos lá. Fórmula, constante eletrostática, carga de B, carga de C, sobre a distância entre eles. Qual a distância entre essas duas? 1 menos x. Então, 1 menos x ao quadrado. Certo? Galera, a gente tem uma igualdade de frações e olha só que legal. Esse K é o mesmo desse. Tchau, obrigado. Esse C é o mesmo desse. Tchau, obrigado. Sobrou só isso aqui pra gente e ainda tem um detalhe. QA é 9QB. Então já vou escrever ali substituindo o QA por 9QB sobre x ao quadrado, que tem que ser igual ao QB sobre 1 menos x, tudo isso ao quadrado. Beleza? Ó, agora tem QB dos dois lados. Tchau, obrigado. Galera, sobrou isso aqui e aqui que tá a malícia do exercício. Aqui sobrou 1 porque simplifiquei. Tem aluno que quer fazer um produto notável aqui. Isso aqui, galera, vai virar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Não faça isso. Você vai enfrentar uma equação de segundo grau cabulosa. Olha só a dica aqui do prof. Galera, lança uma raiz quadrada de lá e de cá. Posso fazer isso, professor? Pode. Por quê? Porque é uma equação e eu fiz dos dois lados. Então tá tudo certo. E essas questões são feitas para você fazer isso. Olha que lindo. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada dessa bagunça ao quadrado, sobra só a bagunça. Irmão, olha o tanto que tá simples. Agora uma equação do primeiro grau. Igualdade de frações, multiplico cruzado. Aqui é um chuveirinho, hein? Cuidado. 3 vezes 1 menos x, propriedade distributiva, e x vezes 1 que dá x. 3 menos 3x é igual a x. 3 é igual a 4x. Então, vou trazer para cá, que é a nossa resposta. Não sei se aqui aparece. Meu Deus, meu x ficou horrível. X tem que ser igual a 3 quartos ou 0,75 metros, que é o mesmo que 75 centímetros. Ou seja, o que a gente descobriu? Que a distância da carga C para a carga A é de 0,75 metros, ou 75 centímetros. Correto? Então, e aí se precisar da distância entre B e C, 25, né? Tudo é 1. Aqui tem 75 centímetros, então aqui tem que ter 25. Ah, professor, seu desenho ficou incoerente. Claro, minha criança, porque eu fiz ele literal, é só pra gente fazer a montagem. Beleza? Agora, olha só. Tira o print. Tirou, né? Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, que vai dar sempre a mesma coisa, independente da situação. Olha só. O exercício só me falou o seguinte, carga A e carga B tem mesmo sinal. Certo? Então,
Vou pôr aqui, por exemplo, pode ser que a carga A tenha sinal positivo e a B também, ok? Se nessa situação, vou desenhar duas situações aqui, elas têm mesmo sinal. Se a carga C for negativa, o que acontece? Eu vou ter que o B vai tentar puxar o C para cá, que é igual a situação do nosso exercício. E o A vai tentar puxar para cá. O que é esse tentar puxar? Porque sinais opostos, atração. Sinais opostos, atração. Beleza? Aí B puxa para lá, A puxa para cá. E aí a gente tem a condição que é o equilíbrio, então essas duas forças têm que ser igual. Então a gente vai fazer a mesma resolução. FAC igual a FBC e dá-lhe matemática. Vai chegar aqui do mesmo jeito. Olha essa situação de baixo. E se a carga B, aliás, carga C, for positiva? Galera, se a carga C for positiva, aí a carga B vai tentar empurrar para lá. Então aqui seria a força que B faz em C. E a carga A vai tentar empurrar para lá. O que é o empurrar? Agora elas têm cargas iguais, de mesmo sinal, ou seja, repulsão. Então B tenta empurrar para cá e A tenta empurrar para lá. Ok? Mas, ó, de novo, uma para lá e uma para cá, e elas têm que ser iguais. Mesma coisa. Agora, isso é uma das duas situações. Aliás, duas das 4 situações que a gente tem. Ele falou que A e B têm mesmo sinal. E se elas forem negativas? Vamos lá. Se A e B forem negativas, são mais duas situações. E, de novo, não vai fazer diferença. Ó, vou até deixar as setinhas aqui, que são os vetores no caso. Ó, se B e A forem negativas e AC também, o que vai acontecer? A carga A vai tentar empurrar a carga C para lá. Então, essa aqui é a força que A faz em C, repulsão. E a B vai tentar empurrar para cá. Então, força que B faz em C. Ok? E se for aqui de baixo? Bom, A vai tentar atrair, então AC, e B vai tentar atrair para lá, BC. Eu falo tentar porque o exercício põe a condição que a gente não quer que essa carga C mova, né? Então, por isso que ela tenta. Por quê? Vai haver o equilíbrio. Mas, olha lá, de novo, FBC para um lado, FAC para o outro. FAC para um lado, FBC para o outro. Todas as situações, independente de qual ela seja, vai cair nessa mesma resolução. Fiz isso aqui porque tem questão que envolve essa análise. Mostrei aqui para vocês todas as possíveis análises nessa situação. Beleza? Tira o print disso aí também e bora para a próxima. Galera, essa próxima questão aqui ela é linda, linda, Mackenzie, hein? Olha só, duas cargas elétricas pontiformes idênticas, Q1 e Q2, cada uma com 1 vezes 10 a menos 7 coulombs, encontram-se fixas sobre um plano horizontal, conforme a figura. Uma terceira carga Q, de massa 10 gramas, encontra-se em equilíbrio no ponto P, que é aqui em cima, formando assim um triângulo isósceles vertical. Sabendo que as únicas forças que agem em Q são as de interação eletrostática com Q1 e Q2 e seu próprio peso, o valor dessa terceira carga é... Galera, essa questão aqui é típica de aparecer. O que a gente precisa entender? Antes da gente trabalhar aqui, vamos lá nessa carga 1, vou desenhar ela bem aqui, ó. Carga 1 não, né? Carga Qzinho. E vamos desenhar as forças que atuam sobre ela. Vem cá. Como o exercício deu gravidade, deu massa, ele está considerando o campo gravitacional e, portanto, ele está considerando força-peso. E força-peso é sempre o quê? Para baixo, certo? Então, tem a força-peso aqui. Galera, para essa carga aqui ficar em equilíbrio, igual o exercício falou, eu preciso, se tem o peso que a gente sabe que é para baixo, eu preciso de uma força para cima. Quem? Não sei. Vai ser uma força, certo? E aí, você já sabe, na verdade, quem que é. É a força eletrostática. Só que não é exatamente a força eletrostática. É a resultante entre as forças eletrostáticas atuantes aqui. Beleza? Olha só.
peso está para baixo e tem que ter alguém para cima, para isso aqui ficar em equilíbrio. Vamos voltar para esse desenho. Vamos lá. O exercício falou que a carga 1 e 2 aqui tem valor de 1 vezes 10 a menos 7. Então, ele já está falando que ela é positiva. Então, inclusive, essa carguinha, apesar do enunciado não perguntar, ela tem que ser também positiva. Por quê, galera? Como eu tenho que ter uma força para cima, essas duas cargas juntas vão ter que empurrar essa carguinha de cima para cima. Por quê? Porque o peso vai tentar trazê-la para baixo. Então, essas duas aqui, através da interação eletrostática, empurra para cima. Beleza? Eu acho que não está gravando. Tá certo. Beleza? Então, é o seguinte. Vamos lá. Essa carga aqui com essa vai ter uma repulsão para lá, que eu vou chamar de F. Essa carga com essa vai ter uma repulsão para lá, que eu vou chamar de F também. Professor, mas você pode falar que é a mesma coisa? Neste caso, eu posso. Por quê? Porque a força eletrostática é o K vezes uma das cargas vezes a outra carga sobre a distância ao quadrado, certo? Aí vamos pensar aqui. O K é o mesmo para todo mundo. As cargas 1 e 2 aqui são iguais, né? Então, se eu faço Q1 com Q, Q1 vezes o Q lá em cima, é a mesma coisa de Q2 vezes o Q lá em cima, porque esses dois valores são iguais. E a distância entre elas também são iguais, ó. 3, 3. Lembrando que essa força é a força que essa faz aqui, e essa força de cá, é a força que a 2 faz aqui. Beleza? Que no caso são iguais, certo? Bom, aí você fala assim, professor, mas lá você desenhou a resultante. Aqui você não tem a resultante, não é verdade? Eu falo, é. Aí o que acontece? A resultante aqui, a gente faz a regra do paralelogramo e ela vai estar tipo aqui assim, né? Deu uma disfarçada aqui, mas para ficar bonitinho. Beleza? Aí você falou, professor, eu lembro. Tem a lei dos cossenos, né? Só que com sinal positivo para fazer a soma de vetores quando o ângulo não é reto, nem raso, nem zero. Quando ela é qualquer ângulo, né? A gente tem que fazer a lei dos cossenos, né? Que é aquela força resultante ao quadrado igual a uma das forças ao quadrado mais a outra força ao quadrado mais duas vezes uma força vezes a outra força vezes o cosseno do ângulo entre elas. Primeiro aninho, tá? Soma de vetores. Certo? Então, eu consigo usando fórmula, não é verdade? Eu falo, Só que aí, que ângulo é esse aqui? Aí pensa comigo. Aqui temos um triângulo. Aqui é 30, aqui também. Galera, dentro de um triângulo, a gente tem que ter a soma dos ângulos internos igual a 180. Aqui já tem 60. Então, aqui em cima tem que ser 120, porque 120 mais 30 dá 180. E olha só, aqui ó, OPV, então aqui em cima também é 120 graus. Beleza? Então vamos calcular a força resultante. Ó, força resultante ao quadrado tem que ser F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes o cosseno de 120 graus. Beleza? Formulinha de soma de vetores. Força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes, F vezes F, F ao quadrado, vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Aí, galera, olha só, aqui a gente caiu, inclusive, em um caso particular, tá? Que você já poderia ter feito direto. Esse mais com esse menos vira menos, o 2 corta com 2, e aqui vai sobrar F ao quadrado. F resultante ao quadrado vai ser igual a F. Então, força resultante é F. Galera, eu fiz rapidinho aqui, mas é conta, tá? E aqui, o que é o caso particular? Quando eu tenho dois vetores iguais, F e F, no nosso caso, e que o ângulo entre eles é de 120, a força resultante é exatamente o mesmo valor. A gente acabou de provar com a fórmula. Mas você poderia vir direto, já que é 120, caso particular. Beleza? Galera, o que aconteceu aqui? Achei essa força resultante. Beleza? Agora vamos lá. Tudo isso aqui, vou apagar, hein? Tudo isso aqui foi para calcular essa força resultante, que eu já achei. Aí, vou deixar só o desenho aqui. O que acontece agora? Vamos pensar. Lembrando que o exercício, a gente está fazendo isso tudo para achar a carga.
ok? Essa carga aqui em cima. A gente não tem isso aqui e para acontecer o equilíbrio, né, eu tenho que essa força resultante tem que ser igual ao peso. Mas o que é essa força resultante? É a própria F, que é a força elétrica, e peso é massa vezes gravidade. Beleza ou não beleza? Como que eu calculo essa força? Lembrando que ela é uma força elétrica. Ela vai ser constante vezes uma das cargas, aí tanto faz. Eu vou olhar ou aqui com essa ou aqui com essa, tá? Já que é o mesmo valor. Então, vou pôr assim, simplesmente Q vezes o Qzinho, que é o que a gente precisa, sobre a distância ao quadrado. 3. Que eu vou pôr 3 vezes 10 a menos 2 já aqui, ao quadrado. Isso tudo tem que ser a massa. Quanto é a massa do corpo? 10 gramas. Então, eu vou pôr 10 vezes 10 a menos 3, passando para quilograma, vezes gravidade, que é 10. Beleza? Ó, conta agora e a questão falece. K, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga de qualquer uma das duas, porque é igual 1 vezes 10 a menos 7. Essa carga aqui a gente quer sobre 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, que tem que ser igual ó, a 100 vezes 10 a menos 3. Galera, ó, 9 vai embora, 10 a nona com 10 a menos 7 dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 4 dá 10 à sexta, vezes o Qzinho que a gente quer. Isso aqui ó, vai dar 0,1, ok? Mas eu vou escrever na forma de potência. Mentira, eu vou escrever na decimal, 0,1, ok? Jogando o 10 à sexta para o outro lado, eu vou ter que 0,1 sobre 10 elevado à sexta. Então, minha carga Q vai ser 0,1 vezes 10 a menos 6, ou 0,1 microcoulombs. Lembrando que o micro representa 10 a menos 6. Beleza? Então, galera, essa foi nossa aulinha sobre exercícios, né? Resolução de exercícios tradicionais dessa parte de lei de Coulomb. E ainda teve uma questãozinha bônus ali que envolvia as formas de eletrização, né? A forma de eletrização de atrito. Galera, isso aqui foi feito para os meus alunos que estão com mais dificuldade nessa parte. Tem prova chegando amanhã. Não sei se é amanhã, depois do dia que eu postei esse vídeo, mas enfim. Tá chegando, então eles precisam com urgência. Passei, só que resolvi pôr aqui porque ajuda qualquer um que precisa. Se você ainda tem mais tempo para estudar isso aqui e ainda assim está com dificuldades, entre em contato comigo que a gente marca uma aulinha. Beleza? Se inscreva neste canal. Você que não é inscrito, deixe seu gostei, deixe seu comentário e valeu!